Você sente o peso da escassez todos os dias? E se o seu anjo da guarda pudesse começar, neste instante, a abrir portas para você? Pare um momento, respire fundo. Este é um convite para sentir que algo novo pode começar agora. Antes de seguirmos, deixe nos comentários de onde você acompanha e por quem está orando. Compartilhe essa presença conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sei que você anda cansado, sei das contas que apertam, das oportunidades que pareciam certas e não aconteceram, da vergonha que se aloja quando as portas se fecham. Sei do nó no peito, das noites em claro, das palavras duras que alguém disse sobre você, das promessas interrompidas. Não venho acusar, venho como alguém que acredita que Deus olha para você com compaixão e que envia ajuda. Muitas vezes, por meio de um mensageiro fiel, o seu anjo da guarda. Fique comigo. Cada parte desta oração traz uma chave. Pai amoroso, Senhor que vê o íntimo, apresento diante de ti cada coração aqui. Tu conheces a história de cada um, perdas que ferem, injustiças que marcaram, caminhos que se fecharam. E eu peço, envie agora o seu anjo da guarda como mensageiro terno e fiel, para caminhar ao lado de quem ora. Que esse mensageiro traga a ordem do céu para desfazer o que prende, para abrir o que está fechado. Senhor, venha com poder e misericórdia. Você talvez tenha sido educado a carregar culpas que não lhe pertencem. Talvez creia, por palavras alheias, que não é digno de provisão. Saiba, isso não é a última palavra. A escassez que você conhece tem raízes em muitos lugares. Em perdas externas, em escolhas difíceis, em palavras que feriram e até em juramentos e promessas que se tornaram correntes silenciosas. Mas hoje declaramos que nenhuma palavra contrária tem autoridade para selar o seu destino, porque Deus é justo e fiel para restaurar o que foi tomado. Anjo do Senhor, mensageiro de Deus, eu te invoco em favor deste irmão e desta irmã agora. Vá onde a mão humana não pode ir. Quebre as correntes de escassez que amarraram sonhos. Anule as palavras malditas, as sentenças de pobreza, as murmurações de inveja. Onde houve juramentos familiares que prenderam gerações. Toque, desfazendo o laço pelo poder que vem do trono. Não exaltes a ti mesmo. Executa a vontade do Senhor. Resgata, restabelece, restaura. A escassez foi quebrada. Repita se desejar. A escassez foi quebrada. Sinta essa frase pousar no seu peito como uma luz que entra na sala escura. Não é uma fórmula mágica, é uma proclamação de fé, uma entrega ao Senhor que pode reorganizar circunstâncias. A escassez foi quebrada. A abundância está a caminho. Meu anjo da guarda abre caminhos agora. Recebo a provisão com gratidão. Há feridas profundas que precisam ser tocadas. Pai, toque as memórias que oprimem. Onde houver vergonha, traga cura. Onde houver medo do futuro, sopre paz. Muitas vezes, o que bloqueia a bênção não é um decreto espiritual, mas uma crença interior. Não mereço, não sou suficiente, não serei reconhecido. Senhor, põe a mão sobre essas crenças. Reescreve a história que eles contam a si mesmos. Torna graça aquilo que foi violência. Transforma fracasso em aprendizado. Recoloca valor onde foi tirado. Você pode imaginar agora uma sala em que estão guardados os esforços que ninguém viu. Noites em claro, sonhos esboçados, trabalhos invisíveis. Sinta o anjo recolhendo cada um desses esforços, como se juntasse fragmentos espalhados pelo vento. O mensageiro traz as peças ao Senhor e diz: olha isto, Senhor, isto foi dado, restaura. Não é fantasia, é a esperança de que Deus reconhece e restitui o que foi perdido. Permita-se receber essa restauração em pensamento e no coração. Anjo guardião, recolhe as sementes que foram pisoteadas, as ideias que foram esquecidas, os convites que você não recebeu por causa de portas fechadas.
Carrega diante do Pai um memorial desses esforços. Peça ao Altíssimo que reponha com justiça o que foi arrebatado. Que comece a surgir movimento nos detalhes. Uma conversa, um contato novo, uma ideia que ganha tração, um encontro providencial. Senhor, abre portas para que as portas que deviam se abrir agora se abram. Enquanto o anjo age, há um trabalho interior a ser feito. Você não precisa ser perfeito para receber provisão. Você precisa estar disposto a alinhar o coração com a fé. Isso exige honestidade consigo mesmo. Reconhecer medo, permitir o luto pelas perdas, soltar a necessidade de controlar cada resultado. Permita que a fé toque o pensamento, que a esperança entre na emoção e que a vontade se alinhe com a de Deus. Essa integração cria um terreno fértil para o que Deus quer plantar em sua vida. Senhor, cura as marcas profundas. Onde houver memórias que repetem humilhação, que o teu espírito sopre dignidade. Onde houver juramentos e palavras familiares que o colocaram em silêncio, que a tua verdade fale mais alto. Substitui as mentiras que corroeram a autoestima pela verdade de que cada vida tem dignidade e propósito. Senhor, dá clareza para perceber os dons que foram subestimados. Desperta talentos que estavam adormecidos. Ao ouvir isto, permita-se imaginar pesos sendo retirados dos ombros. Não por um gesto humano, mas por uma intervenção que começa no céu e encontra caminho até o seu cotidiano. Essa leveza não significa que tudo se resolverá de uma vez. Significa que algo começou a mudar dentro de você. E quando o interior muda, o exterior segue. A cura interior precede a manifestação externa. Abrace essa verdade com paciência. A escassez foi quebrada. A abundância está a caminho. Repita essas palavras com fé. Não como uma garantia mecânica, mas como uma lâmpada que ilumina o pensamento. Meu anjo da guarda abre caminhos agora. Recebo a provisão com gratidão. Declarações curtas como estas fortalecem o espírito, ajudam a reposicionar a esperança. Use-as para selar o que está acontecendo, não como fórmula, mas como expressão de confiança. Há forças simbólicas que seguram portas. Inveja, palavras malditas, juramentos familiares, promessas trocadas em tempos de dor. Pai, em nome de Jesus, peço que esses nós sejam soltos. Que todo espírito de medo e escassez seja confrontado pelo teu amor. Que as palavras de pobreza que foram pronunciadas no calor do momento percam autoridade sobre a vida desta pessoa. Substitui-as por palavras de vida, por decretos de esperança. Não para manipular o destino, mas para reivindicar a verdade que tu tens sobre nós. Filho amado, digno de provisão. Você pode sentir às vezes que os talentos e esforços que você investiu foram ignorados. Sentir-se invisível é doloroso, mas a promessa de Deus é ver. Ele honra o esforço fiel. Anjo do Senhor, recolhe as parcelas que ninguém contabilizou e as leva ao tesouro do Pai. Restaura reconhecimento justo, uma oportunidade que apareça, uma porta que se abra, um salário que corresponda ao suor. Uma palavra de aprovação que dê novo ânimo. Senhor, que haja justiça nas pequenas coisas, para que o justo seja reconhecido. Enquanto isso, há um convite prático. Receba sem culpa. Muitas pessoas têm medo de aceitar provisão porque acham que não merecem ou que serão julgadas. Isso é uma armadilha do inimigo. Receber com gratidão é um ato espiritual e ético. Use com sabedoria o que for dado, administre com prudência, compartilhe quando possível, conserve uma atitude de gratidão que honra o doador, e o doador maior é Deus. A gestão fiel do que se recebe é parte do processo de consolidação da bênção. Senhor, dá sabedoria para administrar, dá discernimento para escolher onde investir tempo e recursos. Ensina a ouvir a tua voz quando surgirem propostas. Separa aquilo que é distração do que é oportunidade real.
Que o anjo mensageiro também abra olhos para encontros que tragam paz e crescimento, e feche aquilo que só traz ansiedade e perda de propósito. Protege cada coração contra decisões apressadas e traz calma para acolher a direção divina. No caminho dessa restauração, recupere-se também o direito à alegria. Não é vaidade, é saúde. Onde a escassez dominou por tanto tempo, a alegria muitas vezes se escondeu. Senhor, permita que o riso retorne aos lares, que haja espaço para descanso restaurador, que a família reencontre esperança. O anjo da guarda caminha junto para proteger esses momentos de cura, tornando pequenos sinais de graça parte de um processo maior. Agora, quero que você imagine um portão fechado, ate então firme, e que o anjo se aproxima. Com respeito e obediência a Deus, ele toca o trinco, e o trinco cede. Não por força humana, mas porque o favor do Senhor começou a mover a situação. Novos contatos chegam, uma ideia floresce na mente, uma porta de serviço se abre. Não se trata de promessa automática de riqueza material, mas de movimento divino que cria oportunidades para que você exerça seus dons com dignidade. Receba com gratidão e esperança. A escassez foi quebrada. A abundância está a caminho. Sinta-se autorizado a crer que o Senhor está reorganizando circunstâncias. Meu anjo da guarda abre caminhos agora. Recebo a provisão com gratidão. Que essas palavras ecoem como um selo. Não para amarrar Deus, mas para lembrar ao seu coração que é possível esperar por algo novo. É importante, no entanto, permanecer vigilante. O inimigo tenta retornar com velhas estratégias, medo, vergonha, comparações. Anjo guardião, posiciona-te como sentinela. Vigia as entradas do coração e da família, impede a volta de laços que já foram quebrados. Pai, dá ao teu povo perseverança para guardar o que foi concedido, para praticar gratidão diária, para resistir às tentações que corroem a provisão. Não deixeis que a primeira bênção se perca por descuido. Senhor, sela cada porta que se abre com a tua paz. Dá uma proteção que não seja motivo de medo, mas segurança para caminhar. Que o anjo esteja presente nas rotinas, ao abrir o guarda-roupa, ao preparar o alimento, ao responder um telefonema. Pequenas vitórias precisam de guarda. Grandes movimentos precisam de sabedoria. Concede aos teus filhos discernimento e coragem para cuidar do que recebem. Dentro desse processo há um tempo de transição. Nem tudo mudará de uma hora para outra. Muitas mudanças se manifestam em passos. Cultive paciência. Paciência não é passividade, é confiança ativa no tempo perfeito de Deus. Enquanto aguarda, mova-se com fé. Aprenda, busque conselhos sábios, ajuste planos, abra o coração para novas propostas. A ação que acompanha a oração é parceria com Deus. Você pode sentir vontade de declarar as frases que já disse aqui. Faça-o sem medo. A escassez foi quebrada. A abundância está a caminho. Meu anjo da guarda abre caminhos agora. Use essas declarações como lembretes de fé, não como fórmula mágica. Fale-as e deixe que elas mudem pouco a pouco a história que você conta sobre si mesmo. Cada palavra de fé constrói coragem para seguir adiante. Anjo do Senhor, que se apresentes como consolador e restaurador. Que ao tocar as memórias, transforme-os em testemunhos de superação. Que as cicatrizes se tornem sinais de aprendizagem e que o coração que foi ferido torne-se mais sensível à compaixão. Senhor, não permitas que a vergonha persista. Dá dignidade e promove reintegração. Restaura os laços danificados, abre portas profissionais, traz recursos quando necessário e atende às necessidades do íntimo. Lembre-se, o anjo não é objeto de adoração. Nós nos voltamos ao Senhor e o anjo é enviado por ele. Honramos Deus como fonte de toda provisão. Anjo, cumpre a missão que recebeste do Altíssimo, trazer mensagens, abrir caminhos, proteger e recolocar justiça onde foi negada.
Não te coloquemos em posição de divindade, reconheçamos que tu és enviado, servo fiel, executor da vontade de Deus. Ao sentir o processo de alinhamento interior e de abertura prática, comprometa-se a uma atitude de gratidão constante. Gratidão não é apenas dizer obrigado, é viver de forma que honra o doador. Comece a contar pequenas vitórias, um atendimento que deu certo, uma resposta que chegou, uma paz nova no coração. Essas pequenas notas de gratidão compõem uma canção maior que fortalece a fé e convida mais testemunhos. Também quero encorajar você a perdoar quando for possível. Perdoar não apaga o passado, mas liberta você do peso que segura a promessa. Se houve traições, injustiças ou palavras duras, peça ao Senhor que lhe dê a graça de perdoar para que não carregue mais esse peso. O perdão abre espaço para a bênção entrar sem ser obstruída por mágoa que corrói. Agora, ergue a sua voz comigo em pequenas declarações de fé. Não peço que conte nem que repita um número mágico. Apenas declare com sinceridade. A escassez foi quebrada. A abundância está a caminho. Recebo a provisão com gratidão. Sinta cada frase como um selo que fortalece o seu interior. Fique atento às pequenas aberturas que surgirão. Respeite-as, administre-as e continue firme na oração. Senhor, pedimos que o teu tempo seja respeitado enquanto cuidamos do que foi concedido. Não apresse os passos além do que guardaste, mas guarda-nos da ansiedade que quer forçar respostas. Dá perseverança para continuar orando, trabalhando e confiando. Que cada ação cotidiana revele sabedoria e que o fruto do trabalho seja abençoado para sustentar dignamente. Ao término desta oração, que fique um princípio plantado no seu coração. Você não está sozinho. O anjo da guarda caminha, o Senhor observa com ternura e você tem parte num plano maior. Continue a praticar gratidão, a administrar com prudência, a perdoar e a permanecer atento às oportunidades que surgem. A vida pode levar tempo para reorganizar-se, mas quando se alinha com Deus, o movimento tende a gerar frutos. A escassez foi quebrada, a abundância está a caminho. Meu anjo da guarda abre caminhos agora. Recebo a provisão com gratidão. Que estas palavras sejam como um selo de esperança em sua vida hoje. Mantenha o coração aberto para perceber as pequenas movimentações de Deus. Um contato inesperado, uma ideia que floresce, um conforto no tempo de luto. Se esta oração tocou você, deixe agora nos comentários a palavra abundância. Compartilhe um testemunho breve ou uma palavra de gratidão. Curta e inscreva-se para continuar recebendo mensagens de fé e consolo. Que a paz do Senhor lhe acompanhe. Bendigo a sua casa, o seu trabalho, os caminhos de cada um que ora agora conosco. Que o anjo do Senhor fique como sentinela à sua direita e à sua esquerda, protegendo o novo que está vindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.